Graça e paz. Depois de algum tempo nós voltamos a gravar este devocional. E eu quero agradecer a você que já faz parte do canal Palavra de Fé Salvos pela Graça, por participar, assistir, comentar e propagar este trabalho. Quero convidar você que já assistiu os nossos vídeos, que tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu, né? Quando se posta cada vídeo, na parte de baixo tem ali o link para se inscrever-se. Por favor, aperte uma vez, bem como também o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Também você que queira participar do canal com alguma dúvida, algum assunto polêmico, mande por favor no nosso e-mail, o e-mail do próprio canal, que vai aparecer aqui na parte de baixo, contato.palavradefé@gmail.com, e faça parte deste ministério, faça parte desta obra, continue divulgando nosso trabalho, orando, porque nós estamos aqui lutando e combatendo para defender o verdadeiro e o evangelho pleno de Cristo. Hoje vamos abordar aqui um assunto polêmico, um assunto que ganhou uma proporção nacional. Todos nós estamos acompanhando, né, a mídia e tudo o que tem ocorrido no nosso país. No mês final agora, no mês de setembro, no Museu de Arte Moderna, aqui em São Paulo, teve uma apresentação artística, né? Um homem, ele se apresentou nu, e nesta apresentação, juntamente com ele nu, e em determinado momento ele ficou deitado, uma criança, né? Uma menina, uma criança, mesmo acompanhada da mãe, participou dessa exposição, tocando em determinadas partes deste homem. Havia sim ali uma placa de indicação mostrando a idade, quem poderia assistir ou não, mas gerou muita polêmica. Concomitante a isto, na cidade de Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, Museu, lá no Banco Santander Cultural, também apresentou uma exposição um tanto que polêmica. Imagens como homens praticando sexo com outros homens, o órgão genital, o pênis introduzindo um ânus, sexo com mais de duas pessoas, incesto, a zoofilia, ou seja, uma pintura em que o homem ou uma mulher está transando com determinado animal. A pedofilia, né? Também estava nessa exposição. Teve também uma imagem muito polêmica, que é de um menino, né, com o título de Viada, remetendo a determinada deusa. E a imagem, né, de um homem que representava Cristo sendo escarnecido, zoado, brincando, né, com um dos símbolos, com o símbolo do cristianismo. Não que nós acreditemos em imagens de forma nenhuma, mas ali apontando diretamente a igreja cristã brasileira. E outros eventos que ocorreram também de forma que não foram propagadas. A Rede Globo de Televisão, através de seus programas, né, no dia 8 de outubro agora, no Fantástico, teve uma reportagem em torno de 5 minutos defendendo a ideologia de gêneros, porque tudo isso consiste de uma forma para libertar as crianças. Apareceu até mesmo um casal dizendo que seus filhos tinham liberdades para brincar com qualquer tipo de brinquedos, que seus filhos poderiam vestir qualquer tipo de roupas, porque eles não queriam que seus filhos crescessem dentro de uma gaiola, dentro de uma jaula, dentro de uma caixa. Até mesmo uma diretora
hoje na escola, ela até falou para nós repensarmos acerca dos elogios, não chamar a menina de princesa, e agora aqui vou dar um exemplo, um menino de guerreiro, príncipe, não, repensar. E também em outro programa, Encontro, né, uma senhora questionou, ali os apresentadores, a apresentadora Fátima Bernardes, e os convidados que estavam ali, ela questionou, dizendo acerca da apresentação, né, que ocorreu aqui em São Paulo, no Museu de Arte Moderna, bem como também lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, perto do museu. Ela questionou, ela perguntou se as crianças estavam preparadas, né, para estas exposições artísticas, e ali as pessoas se calaram, elas não tiveram respostas para aquela senhora. E ali, claramente, eles demonstraram que estavam defendendo as exposições artísticas. E agora, recentemente, uma grande indústria de sabão em pó, OMO, também apareceu um vídeo, né, com uma mensagem defendendo a ideologia de gênero, nós orientando os pais e os responsáveis a deixar as crianças livres, nós dizendo que os pais e os responsáveis não têm esse direito, né, de criar as crianças desta forma, escravizando as crianças. É muito pesar, muito triste que esses fatos ocorreram, e não me surpreende a Rede Globo de televisão e demais, né, instituições, né, como esta grande fábrica de produtos de limpeza, a OMO, né, defender a ideologia de gêneros, a zoofilia, a pedofilia. Não me surpreende. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, o que consiste a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, com certeza você já ouviu, mas eu vou aqui novamente esclarecer, consiste na ideia que a pessoa, quando ela nasce, né, ela não nasce homem ou menino ou menina. Isso é uma forma coercitiva, é uma forma taxativa. A sociedade, a cultura impõe. A ideologia de gênero, portanto, ela ensina e que nasce ali um ser, uma criança, nasce algo que é livre para escolher se será de fato homem ou mulher. Simplesmente nasce uma criança que não é menino e nem menina e que ela é livre para escolher. Portanto, o menino pode brincar com bonecas, pode se vestir como meninas, porque é uma criança, não é um menino. E a menina, da mesma forma, pode brincar com carrinhos, pode brincar com guerreiros, pode se vestir como menino. Eu estou falando de crianças, não estou falando nem de jovens, nem de adultos, eu estou falando de crianças e adolescentes, especialmente crianças. E essa menina, ela vai, com o passar dos anos, ela vai decidir. Ninguém deve interferir neste ponto porque ela é livre, como a criança tivesse discernimento. Obviamente que essa ideologia de gênero, ela é maligna, ela é nojenta. A ideologia de gênero, ela consiste em algo pervertido, imoral, ilícito. E nós, como cidadãos brasileiros, eu vou apresentar aqui, nesse primeiro momento, 3 pontos. No primeiro momento eu vou apresentar 3 pontos, tá, acerca da raça humana. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui dessa primeira fase é uma coisa que é muito óbvia. O que determina o sexo, o que determina se é menino ou é menina, é a própria natureza. Biologicamente, eu estou dizendo de uma forma biológica, tá? Isso é a natureza humana, é assim. A natureza humana é assim. O que determina se nasce menino ou menina, basicamente, são os cromossomos sexuais. O Dr. Enéas, que foi um grande estudioso, ele falava com muita propriedade, ele explicou isso por muitas vezes.
os cromossomos sexuais, eu estou falando de uma forma bem básica, é o que determina. Isso é genética, isso é biologia. O homem e a mulher, quando nasce ou nasce masculino ou nasce feminino. Portanto, a natureza determina isso. A segunda coisa que eu quero trazer acerca dessa primeira fase, segundo ponto que eu quero trazer dessa primeira fase, é que a família brasileira tradicional, ela tem amparo constitucional. No artigo 226 da nossa Constituição Federal, traz o seguinte texto: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A família, ela é a base da sociedade. A família, podem chamar de tradicionais, de conservadores, o que seja, mas o segundo ponto que eu quero trazer é que as leis, né, fora a natureza, que já determina o sexo, se é menino ou menina, por causa dos cromossomos sexuais, as leis protegem, as leis regem nosso país. Então, a família brasileira é a base da sociedade. Na mesma Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que é a lei maior, no artigo 229, fala assim: os pais têm o dever de assistir, criar e educar seus filhos menores. A responsabilidade, o dever em assistir, criar e educar os filhos pertencem aos pais, pai e mãe. É a Constituição Federal, é a lei. E vamos pensar no seguinte: se isto for violado, se as nossas crianças sofrerem esta violação legal, constitucional, normatizada, ou seja, se quiserem impor, né, a ideologia de gênero aos nossos filhos, fazendo o menino brincar com boneca, ou a menina brincar com carrinho, ou mostrando materiais pornográficos aos nossos filhos, mostrando artes pornográficas aos nossos filhos. Há uma lei especial, o Estatuto da Criança e Adolescente protege os nossos filhos. Tanto no artigo 79 do Estatuto da Criança e Adolescente, como nos artigos 41 e 41A, esse tipo de exposições não podem chegar às crianças, nem mesmo adolescentes. Portanto, as crianças e adolescentes, elas são protegidas por leis. Os pais são responsáveis em assistir, criar e educar seus filhos. Não compete à mídia, não compete aos professores, não compete ao artista nu, não compete a ninguém. O terceiro ponto que eu quero falar aqui nessa primeira fase é que nós cristãos, nós temos como base a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E na Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem, quando Ele criou a espécie humana, quando Ele criou o ser humano, eu digo homem no primeiro momento, porque é homem e mulher, quando Ele criou macho e fêmea, homem e mulher, masculino e feminino. E Deus deu até uma determinação, a palavra de Deus diz dessa forma, é o que nós cremos. A maioria das pessoas dentro desse país, a maioria, ela é cristã. Deus determinou: procrie, multiplique. Nós temos esses três pontos. Biologicamente, naturalmente, nasce menino ou menina. As leis protegem a família. Os pais são responsáveis por assistir, criar e educar seus filhos. E se isto for violado, nós temos uma lei especial, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E nós temos a palavra de Deus, que nos ensina, nos exorta acerca da criação. Deus fez macho e fêmea. Segunda fase
que eu quero externar aqui é acerca do que eles estão fazendo. Isso é um absurdo. Nós não somos contra a arte, nós não somos contra os artistas. Chamar as pessoas que são contra aquela exposição no Museu de Arte Moderna, chamar os que são contra o museu, aquela exposição no Santander Cultural de homofóbicos, preconceituosos, machistas, de conservadores, moralistas. Isto é ridículo, é lamentável. Isso mostra que tipo de pessoas que nós estamos lidando todos os dias. O que ocorreu em São Paulo não foi arte. Não foi arte. Arte é outra coisa. Pegar um homem nu, fazer uma criança tocar. Mas a mãe estava lá. Só que há restrição. Mesmo a mãe ali, ela tem que ser responsabilizada. A mãe ali, ela tem que ser responsabilizada. E não pode. Nós estamos falando de criança. A criança, ela não tem esse discernimento. Falar que aquela exposição no Banco Santander é arte, me surpreende. Um homem introduzindo seu órgão sexual, pênis, em ânus, é arte. Um quadro que mostra a relação sexual de homens com animal é arte. Uma criança sendo chamada de viada é arte. Sexo entre 3 pessoas pintadas é arte. A imagem de Jesus sendo escarnecida, zoada, sendo humilhada é arte. Isso não é arte. Levar as crianças para ver esse tipo de coisa não é arte. Isso é crime. Viola o Estatuto da Criança e os Adolescentes. Viola, isso é crime. Quem levou tem que ser responsabilizado. Então, chamar as pessoas de preconceituosos, de homofóbicos, de moralistas, conservadores, isto demonstra o nível que as pessoas chegam. Nós não somos contra os artistas sérios, nós não somos contra as exposições de arte sérias para as crianças, mas o que fizeram, isso é um absurdo. Segundo ponto que eu quero abordar nessa segunda fase é que não adianta a Rede Globo de televisão e os demais órgãos que apoiam a ideologia de gênero tentar colocar isso do goela abaixo. Não adianta. A maioria dos brasileiros, sejam cristãos ou não aceita a ideologia de gênero. A maioria dos brasileiros, sejam cristãos ou não aceitam a pedofilia. A maioria dos brasileiros, sejam cristãos ou não aceitam a zoofilia, sexo com animais. Os brasileiros, a maioria, sejam cristãos ou não aceitam brincar, escarnecer a imagem de Cristo e qualquer religião que seja. É a maioria. Não adianta distorcer as palavras e nem por isso colocar uma imagem bonitinha, um som, né? um som bonito, né? Aquele som chamativo, aqueles pais que demonstram ser intelectuais. Não adianta. Nós pensamos, nós não somos alienados. Infelizmente, algumas pessoas que aderem a esse tipo de ideologia vai aceitar, algumas pessoas vão colocar na família dela, mas isto não é a maioria. Não adianta impor e não adianta tentar nos apelidar, não adianta tentar nos discriminar, não adianta tentar colocar adjetivos em nós que não condiz com a verdade. Nós apenas não concordamos com esse tipo de arte que leva a pedofilia, zoofilia, que leva à imoralidade, que leva ao incesto, que leva a práticas ilícitas. Nós somos contra isso. Terceiro ponto, nós vamos continuar discutindo. Enquanto houver cristão no Brasil, nós vamos continuar brigando. Seja nesse canal que é pequeno,
Sejam homens de Deus ou mulheres de Deus que tenham canais maiores. Sejam católicos da Igreja Apostólica Romana, que também combatem contra isso. Seja quem for. Mas eu estou dizendo da Igreja Organismo de Cristo. Nós, da Igreja Organismo de Cristo. Não estou dizendo. Eu vou até esquecer agora a Igreja Organizada. Nós nunca vamos nos calar. Nós nunca vamos nos calar. Nós nunca vamos nos curvar à ideologia de gênero. Nós nunca vamos nos curvar à imoralidade. Nós nunca vamos nos curvar a pedofilia, zoofilia, a todo tipo de atrocidade que vocês querem implantar na República Federativa do Brasil. Eu falo com tristeza que o pecado vai se multiplicar. O amor vai se esfriar. Mas ainda assim haverá aqui no Brasil remanescentes. Ainda assim haverá aqui no Brasil homens e mulheres que sempre brigarão contra isso. Vocês não vão nos calar. Não vão nos calar. Não vão nos calar. A natureza fez essa forma. As leis nos protegem. E o principal, fundamental, nós temos a palavra de Deus, nossa fé, nossos pés fincados, firmados na pessoa de Jesus Cristo. Nós nunca vamos nos calar. Estamos prontos para guerrear contra todo tipo de imoralidade, impureza, todo tipo de ilícito, todo tipo de nojeira que vocês tentarem ou desejam implantarem nas nossas crianças. Consequentemente, por fim, deixem nossas crianças em paz. São meninos e são meninas, nada mais do que isto. E desta forma que elas são livres. Nós não queremos a libertinagem da ideologia de gênero. Nós não queremos a libertinagem da ideologia de gênero. Nossas crianças são livres. Os nossos filhos não escolhem ser meninos, eles são livres. Nossas filhas não escolhem ser meninas, elas são livres. E são as crianças mais felizes que estão sobre a face desta terra, porque o reino de Deus habita nessas crianças. Nós vamos nos curvar a ideologia de gênero. Fique na paz. Deus abençoe as famílias cristãs. Deus abençoe a todas as famílias que não querem, não suportam ouvir ideologia de gênero. Deus tenha misericórdia, compaixão das pessoas que aderem a esta ideia, as pessoas que implantam esta ideia, essas pessoas que não conhecem a Deus e conhecerão.